Olá pessoal, aqui é a professora Eliane e esse é o nosso quarto e último vídeo sobre leis de Newton. Nesse vídeo nós vamos analisar então um bloco subindo uma rampa, sujeito então a uma força F horizontal. Se você não assistiu os vídeos anteriores, o vídeo 2 e o vídeo 3, eu recomendo que você retorne a eles e depois volte aqui comigo para acompanhar a resolução desse quarto vídeo. Nesse caso, nós vamos então resolver um problema do livro do Halliday, do capítulo 5, que é o exercício número 34. Então, nessa figura aqui, nós temos um caixote de massa 100 kg, que é empurrado por uma força horizontal F, que o faz subir a rampa sem atrito e com velocidade constante. Essa velocidade constante ela vai ser importante daqui a pouco aqui para a gente. O ângulo de inclinação da rampa é 30 graus e nosso objetivo é determinar o módulo da força horizontal F, assim como o módulo da força que a rampa exerce sobre o caixote. Ou seja, em outras palavras, é o módulo da força normal. Então, nesse momento, eu sugiro que você pause o vídeo, tente resolver o exercício e depois retorne aqui comigo para a gente olhar a resolução. Retornando então, nosso primeiro passo é desenhar o diagrama de forças. A força peso ela é sempre vertical apontando para baixo e a força normal sempre perpendicular à superfície de contato. Nosso primeiro passo é determinar as componentes da força peso nos eixos x e y. E, para que a gente faça isso, nós vamos analisar então esse triângulo que é formado pela força peso, que é a hipotenusa, e os catetos Px e Py. Lembre-se que o ângulo θ de inclinação da rampa é o ângulo entre a força peso e a sua componente Py. Da mesma forma como nós fizemos nos vídeos anteriores, aplicando as definições de seno e cosseno, nós podemos então chegar nas componentes x e y da força peso. Nesse caso, nós também precisamos determinar as componentes da força F ao longo dos eixos x e y. Nesse caso, então, nós temos essa simetria aqui, a força Fx ao longo da rampa e a componente Fy perpendicular à rampa. Para que a gente possa, então, analisar esta relação aqui entre a força F e as suas componentes, nós precisamos determinar qual é a relação do ângulo θ aqui nestes vetores. Então, vejam que aqui eu tenho a rampa, que é paralela ao Fx, e essa parte horizontal aqui da rampa é paralela à força F. Portanto, o ângulo θ é o ângulo entre a força F e a componente Fx. Assim, nós podemos então analisar esse triângulo aqui, composto pela força F, que é a hipotenusa, e os catetos Fx e Fy, e o ângulo θ aqui é o ângulo entre a força F e a sua componente Fx. Aplicando então as definições de seno e cosseno, cateto adjacente, que é o Fx dividido pela hipotenusa, e o seno de θ é o cateto oposto, que nesse caso é o Fy, dividido pela força F. Assim, nós temos então as componentes Fx, F cosseno θ, e Fy, F seno θ. Muito bem. Partindo então para a aplicação da segunda lei de Newton, no eixo y não há movimento, portanto, a força resultante é igual a zero. Neste caso, a força normal ela está no mesmo sentido do eixo y, e as componentes Py e Fy no sentido oposto ao eixo y. Portanto, nós temos normal menos Fy menos Py igual a zero. Nesse caso, então, eu vou ter P cosseno θ, que é a componente Py, e F seno θ, que é a componente Fy. Substituindo os valores, nós podemos perceber que nós não conseguimos determinar a força normal neste momento, pois ainda falta a força F. Então, no eixo y, nós temos movimento, mas com velocidade constante. Portanto, nesse caso, a força resultante também é zero. E aqui no eixo, ao longo do eixo y, nós temos o Fx no mesmo sentido do eixo x e o Px no sentido contrário ao eixo x. Portanto, nossa força resultante é Fx menos Px. Então, nós vamos ter aqui o F cosseno θ, que é o Fx, e o P seno θ, que é o Px. Substituindo, então, os valores que nós temos, chegamos, então, à força de 566 newtons, a qual agora podemos substituir aqui na equação da força normal e determinar, então, o valor da força normal, que é 1,13 kN. Então, encerramos aqui mais um vídeo e nos vemos em breve